Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal que tem se tornado uma delícia de fazer o programa do lado de cá e, pelo que eu tenho ouvido, uma delícia de se escutar do lado de lá. E vocês podem sempre rever esse programa na plataforma do YouTube. Vocês só precisam digitar podcast Papo Saudável e vocês podem até se inscrever lá e acessar o sininho que vocês vão ser sempre informados quando um novo programa acontecer. Fico muito honrado que vocês me permitam entrar na residência de vocês, no carro de vocês, no coração de vocês, para falar sobre assuntos saudáveis. Hoje eu queria falar um pouco sobre o encontrar alegria no dia a dia. Como fazer isso? Estamos vivendo momentos difíceis, eu acredito, eu já conversei com outras pessoas e a gente tem pensado dessa forma. Parece que a vida há 20 anos, há 30 anos, era mais simples de ser vivida. Hoje ela está muito complexa, apesar de estar sendo muito mais fácil através da internet, você acha informações de uma forma muito mais simples, mas ficou algo tão distante, não é? É meio como aquela história de Roberto Carlos, que eu quero ter 1 milhão de amigos, né? E as pessoas, elas desejam ter 1 milhão de amigos no Instagram, mas na prática esses amigos são só pessoas que muitas vezes estão ali para julgar, para atacar, para difamar, para perturbar. E os verdadeiros amigos são aqueles próximos. Um grande homem uma vez falou, esse homem já faleceu com 90 e poucos anos de idade, ele dizia que se você puder ter um amigo verdadeiro a cada década de vida, considere-se feliz. Então, se você tem 40 anos, 4 amigos, 30 anos, 3 amigos, 50 anos, 5 amigos e por aí vai, né? Amigos verdadeiros. Eu queria até falar um pouco sobre essa questão do sorriso, né? Como é que você tem essa felicidade, essa alegria cotidiana? Como é que eu posso me alegrar todos os dias? A grande maioria das pessoas imagina que pode trabalhar de segunda a sexta de uma forma muito pesada, muito dura, e eles dizem assim, mas quando chegar no final de semana eu recarrego minhas baterias. Pessoal, isso é uma prática totalmente conflitante com a possibilidade de você desenvolver a alegria. No outro programa nós conversamos sobre a questão de manter uma harmonia familiar. Se você não consegue fazer uma harmonia na sua própria vida diariamente, não vai ser no final de semana que você vai conseguir, entre aspas, como alguns dizem, recarregar a bateria. Não se recarrega a bateria. A bateria ela se recarrega sim, mas com um bom sono, com uma boa noite de sono. Ela se recarrega sim com hábitos diários, não semanais. Não adianta encher a cara na cachaça num sábado e pensar que isso vai resolver todos os problemas da semana. Você chega na segunda-feira se sentindo um caco, se sentindo depressivo. Hoje é segunda-feira, que coisa chata. Enquanto que se você tem hábitos saudáveis diariamente, você começa a ter uma vida tranquila, mesmo na segunda-feira, mesmo na terça-feira, mesmo no domingo à noite, que são domingo à noite e segunda são considerados os dias, as horas mais depressivas das pessoas normalmente. Mas isso pode mudar e deve mudar para que você tenha uma saúde mental adequada. Sobre o sorriso, eu queria ler aqui um texto de um poema chamado Desejo, de Victor Hugo. Ele era um senhor já com uma certa idade e ele já faleceu há muito tempo e não tinha ultrassom na época, ele não sabia se o filho que ia nascer era homem ou mulher. Ele fez um poema onde ele desejou algumas coisas para aquele filho ou filha que nascesse. E eu tirei um pedacinho aqui para vocês ouvirem. Se vocês tiverem interesse em saber do poema todo, chama Desejo, Victor Hugo, procura na internet, vocês vão achar, é lindo, é fantástico, é maravilhoso. Mas ele diz assim, desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais. E que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E que, sendo velho, não se dedique ao desespero. Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor. E é preciso deixar que eles escorram por entre nós.
Aí ele diz: desejo por sinal que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia. Mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom. Mas o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Então, o sorrir muitas vezes é falso. Você precisa aprender, como eu tenho aprendido, a encontrar o riso habitual, o riso diário que é bom, mas não um riso insosso, aquele riso que você sorri assim meio com a cara meio trocada. Isso não faz bem. Mas um riso verdadeiro, quando você encontra nas pessoas ao seu redor coisas interessantes. Você imagina uma pessoa que chega para você, que você nunca conheceu, você não acha aquela pessoa bonita, não acha que ela está bem vestida, mas você precisa encontrar para poder interagir e você encontrar o riso diário e ser feliz, encontrar algo que possa haver uma empatia, uma ligação com aquela pessoa. E aí, com essa conexão, você pode fazer com que esse riso possa ser verdadeiro. Vamos ter mais risos verdadeiros e menos risos insossos. O riso insosso é um riso que a grande maioria das pessoas, inclusive, consegue perceber. E aí você começa a ser taxado muitas vezes de falso, de uma pessoa que não condiz com a verdade, não é? Então, como fazer para que essa alegria seja encontrada todos os dias? Eu vou falar aqui algumas sugestões. Claro que você pode ter outras coisas que você pode fazer, você pode, conversando com o meu amigo Arildo, ele falando sobre que alegria é quando ele vê as netas dele, por exemplo, né? Então isso é um aspecto de ter um riso verdadeiro, é o contato com a família, que nós já falamos até em outro programa. Esse contato, ele nos dá essa felicidade, essa paz diária. Mas uma das coisas que você pode experimentar, e eu tenho experimentado isso tem sido muito bom para mim, é a gratidão. Você anota 3 coisas, basicamente, pelo que você deve agradecer. Imagina, e agradecer a quem? Agradecer ao Criador. Agradecer por sua vida, agradecer pela comida que você come, agradecer pela sua família, agradecer pela sua saúde, agradecer por tantas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Muitas vezes coisas muito maravilhosas acontecem e aí a gente se lembra de agradecer. E às vezes coisas pequenas acontecem, nos trazem alegria, ou não, e nós não nos lembramos de agradecer. Mas nós precisamos agradecer, isso traz um conforto muito grande para o nosso coração. A gratidão, inclusive entre as pessoas. Quando alguém lhe fizer um favor, não custa nada você dizer assim, obrigado. Mas não diga um obrigado só por dizer não. Como quando se pergunta, como é que você vai? Tudo bem? Aí a pessoa do outro lado diz, tudo bem. Às vezes nem o que perguntou se está tudo bem quer saber de verdade, se você está bem ou não. E a pessoa que respondeu também está pouco se lixando para aquela pergunta, porque sabe que é só mais uma pergunta, é tipo um bom dia da vida, que na verdade a pessoa não está sendo só tentando ser educado. Então, quando você chega em outros países, é muito comum. Eu já tive situações em que eu esbarrei numa pessoa e antes que eu pudesse pedir desculpas, aquela pessoa já pediu desculpas. Tamanho grau de educação em certos países, que a gente não encontra muito aqui no Brasil. E infelizmente, né, na grande maioria da população. Se a gente começar a distribuir a gentileza, o nosso dia passa a ser mais alegre. E essa alegria diária e esse riso diário passarão a ser mais constantes. Você começa a poder ter mais contato com pessoas também alegres. Você já imaginou aquela situação? Vocês já devem ter visto quando uma pessoa cai na risada, aquela risada super gostosa, contamina, sai todo mundo praticamente rindo, até aquelas pessoas que estavam meio mal-humoradas começam a rir também. O riso, ele é contagiante quando é verdadeiro. Então nós precisamos achar
formas de ter esse riso diário, que é um riso verdadeiro e bom. Não um riso insosso ou falso ou insano, como disse Victor Hugo, louco, não é? Não um riso de loucura, é um riso de verdade. Outra coisa que pode nos ajudar a ter um dia mais alegre é, por exemplo, passar um tempo na natureza. E esse tempo pode ser... Você sabe, eu muitas vezes fico vendo as pessoas dizendo porque nas cidades grandes é tudo muito cheio de concreto e nas cidades pequenas a gente vive uma vida com mais qualidade. Há controvérsias. Às vezes você tem em cidades enormes parques fantásticos, lindos, que você consegue ter um contato com a natureza. Recentemente eu estive numa cidade maior e que tem um parque muito bem cuidado, e famílias estavam indo ali, por exemplo, aos domingos fazer piqueniques, botavam um lençol e botavam uma comida, e a família, crianças brincando e tal. Então, você não tem muito isso, por exemplo, numa cidade como Açu, ou mesmo em Natal. Natal tinha um parque chamado Bosque dos Namorados, mas é tão difícil, porque até para atravessá-lo estava tendo assaltos, estava tendo problemas. Então a violência tem gerado certo desconforto, né? Mas você pode ter em casa, na sua casa, um local. Os japoneses sabem fazer isso muito bem. Eles fazem muitas vezes até pequenos jardins com pedras e com areia, onde eles fazem certos desenhos e tal. E isso ajuda muito. Uma planta que você regue na sua casa, né, ajuda a trazer essa alegria para você. Muitas vezes flores que são plantadas, que exalam um cheiro interessante. Então tudo isso pode gerar no seu ambiente de trabalho, que muitas vezes é um ambiente tão frio, tão calculista, que você bota uma planta, ela já fica a coisa mais bonita e pode fazer com que você tenha um riso diário, que é o nosso objetivo a partir de hoje, né? Outra coisa é o autocuidado. O cuidado pessoal, ele pode levar a uma maior sensação de alegria. Quando você faz exercícios que você gosta, por exemplo, isso gera uma liberação de endorfina e serotonina, que são substâncias que nos dão uma sensação de prazer. Nós não vamos confundir essas coisas com certos hábitos que têm sido impostos hoje em dia para nós, para a população de uma maneira geral. Alguns têm ido para academias de musculação, muitas vezes sem nem gostar de fazer aquele exercício, então eles não liberam serotonina e endorfina, somente porque aquilo virou moda, só para mostrar uma roupa nova, só para pedir validação, para fazer fotos, selfies, para mostrar-se para as pessoas. E isso gera uma tristeza quando não há uma validação adequada. Então, uma pessoa coloca uma foto e aquela foto ela está muito bonita e tal, e muitas pessoas colocam lá lindo, linda, lindo, lindo, sei lá, e depois de algum tempo ela começa a contar quantas pessoas fizeram aquilo. E se isso não estiver aumentando, vai se deprimindo e você vai tendendo a se mostrar cada vez mais, se mostrar muito mais para tentar adquirir mais likes, mais gostei, mais foguinhos, mais seja lá o que for. Isso não é saudável, não tem saúde nisso. Você deve procurar fazer exercícios para cuidar do seu corpo, não simplesmente porque isso é uma moda. É tanto que, por exemplo, eu pessoalmente, eu até tentei fazer musculação durante algum tempo, nada de errado com a musculação, o errado é comigo. Eu paguei um mês inteiro, consegui fazer 2 dias, né? Depois, no mês seguinte, eu não, vou fazer de novo. Aí paguei mais um mês, aí só fiz mais 2 dias. Então eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer musculação, eu gosto mesmo de nadar. A natação para mim é muito mais prazerosa, muito mais interessante. Então é isso que eu preciso fazer para que o meu dia seja mais feliz. Não adianta eu começar a fazer musculação porque está todo mundo indo fazer musculação, ou porque está todo mundo andando de bicicleta, ou porque está todo mundo correndo. Se essas coisas não vão me trazer felicidade e paz. Se trazer felicidade e paz é nadar, vamos nadar. Se é andar de bicicleta, vai andar de bicicleta, né? E de forma que o mais importante é que esse riso diário, esse riso que acontece todos os dias, possa ser atingido. E quando eu falo esse riso, é da alegria mesmo, é da felicidade de você encontrar com esse autocuidado, cuidar do seu próprio corpo. Passar um tempo com os seus entes queridos, nós falamos isso lá no início.
mas agora eu estou firmando um pouco mais isso. Isso se mostra como uma realidade. Imagina num dia em que você pode fazer todas essas coisas que a gente falou. Você começa o dia agradecendo ao nosso Criador pelas coisas boas que ele tem oferecido para você. Você passa no meio do caminho, no meio desse dia, um tempo junto à natureza. Você se cuida, fazendo um exercício que você goste, por exemplo, e comendo de uma forma mais saudável. E você ainda, no final do dia, passa tempo com os seus entes queridos. Pai, mãe, filhos, avós, seja com quem for. E você já imaginou que dia tão interessante foi esse? Esse é um dia em que você não precisa entendê-lo como sendo um dia desagradável, uma segunda-feira que é pesada, que é ruim, e que eu preciso cair na cachaça no sábado para recarregar a bateria. Não. Aquele dia já foi, já teve sua bateria recarregada, porque você já encontrou formas de trazer alegria para fazer com que aquele seu dia seja uma maravilha, né? Não seja só mais um dia qualquer, um dia triste, né? Eu queria estimulá-los, vocês que me ouvem agora, a sair do efeito manada. O efeito manada é aquele efeito em que se todo mundo vai, eu tenho que ir também. Porque está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também. Se está todo mundo fazendo uma foto balançando a perna assim meio para um lado, eu tenho que fazer uma foto balançando a perna meio para o lado. Se está todo mundo fazendo isso, eu tenho que fazer isso também. Pessoal, efeito manada nunca funcionou na face da Terra e não vai ser agora que vai funcionar. Aquela história de que a voz do povo é a voz de Deus é uma das frases mais erradas que existem. Eu não sei se vocês sabem, na época em que Yeshua, Jesus, estava para ser morto e foi perguntado quem queriam que fosse liberto, se ele ou Barrabás, que também se chamava Yeshua. Os religiosos daquela época, eles colocavam no ouvido do populacho, né? A palavra que foi usada depois era essa, populacho, que é o povão, para dizer assim, liberta Barrabás, liberta Barrabás. E o povão, sem saber o que estava falando, dizia liberta Barrabás. Então a grande maioria das pessoas, infelizmente, é manipulada pela mídia, é manipulada pela política, é manipulada por muitas outras coisas. E isso faz com que essa manipulação roube de ti, roube de você que está me ouvindo, tua alegria. Faz com que você seja só um robozinho que passa a semana toda trabalhando infeliz, cheio de rancores, cheio de mágoas, cheio de tristezas e acreditando que um dia ou dois no final de semana você vai, entre aspas, recarregar a bateria. Então fuja do efeito manada e encontre a sua forma de ser feliz. O álcool, por exemplo, ele pode gerar até uma alegria imediata, mas ele causa uma infelicidade posterior. Você já imaginou uma ressaca daquelas que dá uma dor de cabeça infeliz, ou quando você começa a fazer coisas vergonhosas e no outro dia você está com vergonha do que você fez ou disse? Então, nada disso, na verdade, vai lhe trazer durante todos os dias, eu insisto, a felicidade, a alegria tem que ser diária, não só de final de semana. E uma das formas mais práticas de se fazer isso é com a espiritualidade. Essa gratidão ao nosso Criador, ela pode ser estendida pelo dia todo. Romanos 10:13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é clamar. E você pode chamá-lo. Chama que ele vem para você. Agradece. Muitas vezes, às vezes dá a sensação que eu estou falando sozinho. Que eu estou vendo uma situação e eu estou falando, obrigado, Yeshua, obrigado. Muito obrigado, Elohim. Elohim é o nome do Deus. Adonai, né? E assim, quantas vezes eu estou agradecendo? Muitas vezes em silêncio, porque está cheio de gente, eu não quero chamar a atenção para aquilo ali desnecessariamente. Não por vergonha, não tenho vergonha disso, eu estou falando aqui na rádio para centenas de milhares de pessoas, né? Então não tem nada de vergonha, é só uma questão de não escandalizar muitas vezes as pessoas. Eu estava alguns dias no carro e eu estava sozinho e eu estava gritando dentro do carro. Você já imaginou as pessoas me ouvindo, gritando dentro do carro, clamando e adorando ao meu Deus de uma forma extremamente feliz e alegre? Isso é possível. Yeshua, Jesus, ele falou lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele disse que você vai fechar a porta do seu quarto e lá em secreto você vai falar com o teu Deus e ele te recompensará.
Então você não precisa gritar, mas você pode ter essa sensação de gratidão e de contato com o espiritual mais vezes durante o dia e deixar o seu dia mais alegre, mais feliz. Cada dia. Não deixe para recarregar a bateria somente no final de semana não, pessoal. Vamos recarregar a bateria a cada momento. Tem uma música que diz até assim: cada momento me guia, Senhor. Então eu quero deixar vocês com essa frase: cada momento nos guie, ó Senhor. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho ainda sobre 3 clínicas que patrocinam esse programa, que são a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas de Açu, Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas de Natal e a Equilíbrio em Açu. A Dental Clínica, hoje ela tem em Natal e em Açu, e há 10 anos que eu atendo em Natal, mas eu nunca tive o padrão de qualidade de uma clínica em Natal que hoje eu tenho, né? Porque é a minha própria clínica e eu fico muito feliz e honrado com isso. Hoje nós temos, por exemplo, o próprio tomógrafo. Nós somos a única clínica de Natal, como também a única de Açu, que tem o próprio tomógrafo na própria clínica. Você quer fazer um implante, por exemplo, a gente pode fazer a tomografia e no mesmo instante já fazer a cirurgia na mesma sessão. Você não precisa ir sair pulando de clínica em clínica. Imagina essa situação aí. Agora imagina você poder fazer tudo num só lugar e com alguém com qualidade. Nós temos hoje mais de 15 mil implantes instalados, estamos chegando perto dos 16 mil, temos mais de 20 mil facetas de porcelana. Podemos fazer as facetas na mesma hora, facetas onde a gente escaneia o seu dente, passa uma câmera e essa imagem vai para o computador, a gente projeta tudo de uma forma digital. E tem uma fresadora, que é uma máquina tipo um torno mecânico, que consegue fazer aquela faceta, que facetas são essas, digamos assim, essas capas de porcelana que a gente coloca sobre os dentes para ficar com um sorriso mais bonito, melhorar a autoestima, melhorar o sorriso, melhorar a mastigação. E tudo isso feito na hora. E ainda temos o laser de alta potência que consegue fazer restaurações, por exemplo, sem dor, sem broca e tratar inclusive ronco. Você que ronca, ou seu marido ronca, ou mesmo a mulher que ronca, saiba que existe tratamento para isso. E a Equilibrium tem inclusive um aparelho chamado polissonígrafo, que é onde a gente consegue ver a qualidade de sono, para saber se você precisa de um tratamento com laser para o ronco, se você precisa de um aparelho intraoral, que é parecido com um aparelho ortodôntico, ou com o CPAP, que é aquele que você vai dormir com ele, esse que é em casos mais graves, né? A grande maioria dos casos se trata com laser ou com laser e aparelho intraoral. Mas essas são as grandes sacadas hoje da odontologia do século XXI, que em harmonia com a Equilíbrio, que é a única clínica a dispor de um tomógrafo médico, né? Nós temos 3 tomógrafos, 2 tomógrafos odontológicos nas 2 dentais clínicas e nós temos o tomógrafo médico, que é o único na região inteira. Então você precisa de um exame mais apurado sobre fraturas, possíveis AVCs e coisas desse tipo. Você sabe que só encontra na Equilibrium, que é a clínica médica de última geração que a gente tem hoje no Vale do Açu. Você precisa de cardiologia, nós temos, além dos cardiologistas, Holter, mapa, nós temos o teste ergométrico com a esteira, nós fazemos eco. Então, além de todos esses exames que nós já citamos, nós temos ainda também a possibilidade de tratar DTM, disfunção temporomandibular, que é aquela dor que acontece na articulação, em harmonia com a Dental Clínica, né? Se você quiser contato com a Equilibrium, é simples, o telefone é 99696-2122, 9696-2122. E o telefone da Dental Clínica? Bom, é o 999816640, 999816640. Se você ligar para um desses 2 números, as pessoas vão poder também informar sobre a outra clínica. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, foi feito com muito carinho para vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.